Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. No programa de hoje, o tema é infertilidade. Para isso, tenho dois especialistas para bater esse papo conosco ao longo da próxima hora. Comigo nos estúdios, Dr. Alfonso Massaguer, ginecologista, obstetra, especialista em reprodução assistida. E também está conosco de forma remota a terapeuta e psicóloga Camila Rodrigues. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Mariana. Obrigado pela oportunidade. A gente vai ter uma conversa muito bacana aqui. Sem dúvida, Camila. Bom dia, obrigado por estar participando aqui também com vocês hoje. Obrigada a vocês pela presença. Doutor, vamos começar falando, sobre esses níveis de infertilidade que a gente tem ouvido cada vez mais. Realmente tem aumentado o nível de infertilidade ou fala-se mais sobre esse assunto atualmente? Os dois, né? Então, a infertilidade ainda é um tabu, né? Então, muitas pessoas têm vergonha de serem inférteis. E quando, na verdade, a infertilidade ele é só uma situação onde um casal tem a relação por mais de um ano e não tenha um bebê, né? E devido ao mundo moderno, as mulheres cada vez mais estão deixando para ter filhos mais tarde. E isso também é um dos principais motivos para aumentar esses índices de infertilidade. E quando a gente fala em infertilidade, doutor, é curioso porque geralmente a maior parte da população pensa ou remete, logicamente e rapidamente, à mulher. Mas a infertilidade pode vir do homem também. Sem dúvida alguma. E não só pode vir do homem, como metade das causas tem participação do homem. Então é muito comum a mulher chamar para ela a responsabilidade, a mulher carregar esse peso, mas isso na verdade é ainda um certo machismo e que afeta muito as mulheres. Então, a gente está aqui para desmistificar isso e explicar para o pessoal em casa que, na verdade, o homem tem sim, muitas vezes, participação nisso, ou mais do que a participação. Às vezes, a causa única é o homem. Agora, doutor, como é esse diagnóstico, da infertilidade, ou da mulher ou do homem? Em que momento essa paciente ou esse paciente deve pensar em falar, opa, não, acho que não está sendo natural esse processo, muitas vezes o casal que vem tentando há algum tempo. Qual é o principal sinal de alerta para esse casal ir buscar mais a fundo, fazer outros exames? O sinal de alerta é o tempo tentando ter um filho e não conseguir, tá? Mas ainda, devido ao grande limitador, se a idade dos óvulos, a idade da mulher é muito importante. Então, uma mulher de até 35 anos, ela pode esperar um ano tentando para procurar ajuda. Uma mulher de 35 até 39 anos, ela pode esperar 6 meses tentando para procurar ajuda. E uma mulher após os 40 anos, ela deve procurar ajuda imediatamente, porque a margem de segurança dela é muito menor. Tem um limite, doutor? Por exemplo, uma mulher de 42, 43 anos, claro que depende muito de mulher para mulher, mas no geral, a gente está falando entre a maior parte. Não tem um limite para você engravidar. O que você precisa é ser saudável e, obviamente, ter saúde para cuidar do seu filho durante uma boa parte da vida dessa criança. Então, o maior limitador é a qualidade do óvulo. Então, com o óvulo doado, qualquer mulher consegue engravidar mesmo após a menopausa. E é claro que as técnicas de congelamento de óvulos também permitem com que mulheres que congelem óvulos mais precocemente tenham filho mais tarde. E aí, Camila, a gente passa para você agora a bola, falando um pouco como é essa questão de receber a notícia de uma infertilidade, seja para uma mulher, seja para um homem ou para esse casal. Quais são os principais pontos que afetam? Eu vejo que as mulheres, elas têm maior sofrimento, quando elas recebem esse diagnóstico. O homem, ele tem bastante resistência até para fazer o exame, A gente vê isso bastante dentro do consultório, a resistência do homem em ir procurar, Porque tudo cai mais em cima das mulheres, Então, quando eu recebo esses casais, a gente trabalha muito essa questão, da aceitação, de saber que tem um tratamento, que tem alternativas e que todo mundo tem que estar bem, emocionalmente, para o casal bem alinhado, para seguir juntos, nesse tratamento, nesse processo. Doutor, hoje em dia, no consultório, quem é mais difícil de receber a notícia ou mais resistente, digamos assim? São os homens, realmente?
Os casais que eu atendo, eles já vêm preparados, né, para já trabalharam muito aquela sensação e aquela dificuldade. Então eu vejo hoje em dia homens cada vez mais participativos. Então no passado era muito comum ver homens que não queriam fazer exames, que negavam, falavam que o problema não era com ele. Hoje em dia é muito raro você ver um homem que não queira fazer um exame e que não esteja participando. Então, a imensa maioria das vezes eu atendo um casal. Então, estão os dois na minha frente buscando um bebê. E também vale ressaltar que a reprodução humana, hoje em dia, ela não engloba apenas os casais inférteis, né? Cada vez mais a gente recebe casais com doenças genéticas que vieram para evitar com que o bebê tenha aquela doença. A gente recebe mulheres que estão pensando no seu futuro reprodutivo. Então também isso tem mudado um pouco esse escopo do que é a reprodução humana atualmente. E até mesmo, o senhor está citando os exemplos de casais, tem também os casais homoafetivos. Sem dúvida. Então, casais gays que no passado tinham todo aquele estigma, até a própria mãe e o pai dessas pessoas sofria, falava, poxa, mas você não vai ter uma família, você não vai me dar um neto. Isso mudou radicalmente. Então é com muita alegria que hoje em dia eu falo que casais gays podem ter família e filhos igual um casal hétero. Camila, você assiste isso também no seu consultório? Tem casos de casais homoafetivos que buscam, então, a fertilização, esse tratamento para poder ter filhos? Sim, isso hoje a gente vê com mais constância dentro do consultório. Tá bem, eu acho que já está vindo de uma forma mais natural. E quais são as principais dores, falando desse casal, né, desses casais homoafetivos realmente, que são outras dores diferentes dos casais, imagino, que heterossexuais, né? Eles vêm mais com a queixa do preconceito, né, do julgamento. A sociedade ainda julga bastante, né, os casais que querem ter esses filhos, né? É como se eles não pudessem, eles não... Fala-se hoje com mais liberdade dessa questão, né, dos casais homossexuais, mas ainda tem bastante o preconceito, né? Então, o que a gente trabalha aqui no consultório é o direito, todo mundo tem direito, né? O direito a ter filhos, né? A ter a acessibilidade de receber essa criança. Doutor, e aí falando sobre os tratamentos realmente, né, para essas pessoas que são inférteis, que são diagnosticadas dessa forma, qual é a possibilidade hoje, ou seja, qual é a porcentagem de pessoas que realmente, mesmo com tantos tratamentos disponíveis, não conseguem obter sucesso nessa reprodução? A imensa maioria das vezes você sempre tem uma solução. Então o que a gente cansa de ver no dia a dia é que quem realmente persiste consegue ter um filho. Para todos os problemas você tem uma solução. Então digamos que você tem um útero com problema, você vai e quase sempre consegue com cirurgias, com hormônios corrigir aquele útero e você vai ter um bebê. Agora, se isso não for possível, você tem um útero de substituição. Você pode ter um bebê na barriga de uma outra mulher, isso é totalmente possível e legal no Brasil. Com relação ao sêmen, você pode ter um homem que seja um azospérmico, que ele ejacula e não tem espermatozoide. Mas a maioria desses homens a gente vai conseguir tirar espermatozoide do próprio testículo, com uma agulha ou com uma cirurgia, ou vai dar hormônios e ele vai voltar a produzir. E a pior situação que a gente tem atualmente, que é a principal barreira, é o envelhecimento dos óvulos. Mas na pior das hipóteses, a gente pode usar um óvulo doado. Um óvulo de uma mulher muito parecida com ela e tem epigenética, então tem provas que mostram que você, ao gestar uma criança, você não está apenas alimentando aquela criança, você está participando e atuando na expressão genética daquela criança. Então, ao usar um óvulo doado, você tem uma participação ativa em quem vai ser aquela criança. Então é muito comum nascer com um óvulo doado e falar, é a sua cara, parece com você, tem o seu jeito e assim por diante. Então toda dificuldade tem uma solução. É só uma questão da pessoa perseverar e entender e compreender as soluções que existem para aquilo. Agora, muitas vezes também não é um processo muito rápido ou um processo indolor, não só do ponto de vista físico, na verdade esse é um dos menores, mas principalmente do ponto de vista emocional, né, doutor?
O emocional é o mais difícil. Então, para a doutora Camila, eu posso falar que a parte emocional é a base, com certeza, de tudo isso. Então, a gente vê constantemente casais ou pessoas com uma situação relativamente fácil, mas quando ela tem a primeira dificuldade, ela já desiste. Ou ela simplesmente começa a negar aquele problema. Então, às vezes, pessoas que passaram por situações muito graves na vida, como por exemplo, alguém que tratou um câncer. Essa pessoa passa pela infertilidade, pelos tratamentos com muita facilidade, porque ela já passou por uma situação muito difícil. Mas, às vezes, alguém que nunca passou por nenhuma dificuldade de saúde médica, essa é a primeira vez na vida. E para ela é muito difícil passar por isso. Camila, traz para a gente também o seu ponto de vista sobre essa questão de como é passar por todo esse processo, ou seja, a dor emocional dessas pessoas muitas vezes. É uma dor muito grande, né? Que cria-se uma expectativa, né, de ter aquela criança, né? E acha que porque está sendo feito de uma forma artificial que vai dar tudo certo. E às vezes pode não acontecer. Inclusive, eu estou com um caso, né, de uma paciente que ela vai para o 2º ano tentando e está acontecendo várias vezes de não conseguir, né? Os óvulos, ela está fazendo a retirada dos óvulos e eles eles não estão conseguindo, ainda não estão conseguindo. E é muito frustrante, é uma dor muito grande para o casal. A mulher sofre na questão de pensar, né, eu não estou dando conta. No caso, né, dessa paciente, ela tirou os óvulos mais velha e ela está tentando com os óvulos dela e não está conseguindo. E é uma dor muito grande para o casal, né? O marido dela também está sofrendo bastante com isso. Tem outros casais também que estão passando por esse processo e é uma dor muito grande, né? Quando isso não acontece da forma que eles estão esperando. Muita gente, por esse motivo, doutor, desiste ao longo do caminho? Sim, desiste. Então, muitas pessoas, às vezes, por uma série de fatores, né? Então, também lembrar que isso também, para muitos casais, acaba balançando a relação daquele casal. Então, tem casais que se separam devido a essa dificuldade. E é claro que os motivos para desistir são vários. Você pode desistir porque você tem medo do negativo, você pode desistir porque você começa a ter dúvidas se a pessoa que você está é a pessoa certa. E é claro que você tem que sempre saber lidar com isso, explicar para esse casal. Então, faz parte do nosso trabalho você alinhar a expectativa, tentar sempre antecipar os problemas e preparando as pessoas para aquelas dificuldades, né? Que são várias, sem nenhuma dúvida. Então, se você mostrar que a pessoa vai entrar numa maratona, né, e que essa maratona, qualquer um consegue acabar a maratona, se você souber que você pode andar, que você pode tomar um café, que você pode tirar uma soneca, todo mundo acaba a maratona. Agora, se você começar uma maratona achando que é uma corrida de 100 metros, com certeza você vai se decepcionar. Então, entender que a gente não sabe se vai ser 100 metros, 300 metros ou se vai ser a maratona. Mas se você se preparar para a maratona, fica mais fácil passar por isso. E é importante, doutor, também ter esse acompanhamento psicológico sempre em paralelo com esse processo de pessoas que buscam, então, outras formas alternativas para ter filhos? O acompanhamento psicológico, assim como acompanhamento nutricional, assim como acompanhamento de um profissional de educação física, é essencial para qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Então, na verdade, a infertilidade é só mais um dos momentos difíceis dessa nossa caminhada que é a vida e que é claro que se todas as pessoas, eu valorizo extremamente todos esses profissionais porque está mais que provado que quem realmente dá valor a esses profissionais e realmente procura ajuda sempre que necessário, tem uma vida melhor, né? Não só durante a caminhada da infertilidade, mas durante toda a vida. Camila, ainda muitas pessoas chegam a procurar, de repente, só no meio desse processo, esse acompanhamento psicológico. A gente sabe que, infelizmente, ainda hoje, por mais que a gente fale sobre a importância da saúde mental, muitas pessoas ainda têm um preconceito, têm uma certa barreira, né? Falam, não, eu não tenho necessidade, eu não preciso, eu me basto.
e muitas vezes acabam chegando no meio do processo buscar uma ajuda profissional com uma psicóloga, por exemplo. Se de repente isso fosse abreviado, fosse desde o começo, ou seja, comecei a pensar nesse processo, né, ou a possibilidade de ser infértil ou não, já busca um profissional, ameniza toda essa maratona que o doutor falou? Com certeza, com certeza. Apesar das pessoas realmente, né, a busca é só quando elas estão não conseguindo, né? E aí o desgaste, né? Eu falo muito que a gente tem que trocar até a forma de falar. Eu falo muito no consultório, eu falo, olha, a gente vai entrar agora num processo onde vai ser um desafio. E esse desafio, a gente vai passar por várias etapas. Então, ele vai ser desafiador, ele não vai ser difícil, mas vai ser um desafio. E ele só não vai acontecer se você desistir. Então, o casal, ele tem que estar no mesmo pensamento, né? Nós estamos juntos, nós vamos passar por vários momentos, né? Por vários desafios, mas a gente vai chegar no nosso objetivo. A gente vai alcançar esse sonho. Mas as pessoas só vêm realmente quando elas já estão próximo de desistir. Elas estão desgastadas, sofrendo muito, e elas vêm para a terapia, né, para aliviar um pouco, né, para tentar entender esse emocional e para não desistir, porque não é fácil. Eu acredito, né, que tem a questão financeira também, mas que o emocional, ele pesa bastante na questão de desistir. Doutor, quando a gente fala em infertilidade, hoje fala-se muito também, ou atrela-se muito à infertilidade, à gravidez tardia, principalmente das mulheres, né? Esse momento, esse estágio em que a mulher decide ou percebe que ela deseja se tornar mãe e muitas vezes o corpo já não funciona mais da mesma forma, ou os óvulos já não estão tão saudáveis quanto alguns anos antes. Sem nenhuma dúvida, há uma relação muito grande entre infertilidade e essa decisão de ter filhos mais tarde, então essa maternidade tardia. Isso acontece não só pelo envelhecimento dos óvulos, né, que reduzem a fertilidade, mas também porque ao longo da vida dessa mulher, ela fica muito mais sujeita a ter uma infecção que pode lesar o útero, as trompas, ela fica mais sujeita a uma alteração hormonal, ela fica mais sujeita a uma endometriose que se desenvolve. Então é claro que quando uma mulher ela tem filhos precoce, isso é, com 20 anos, ela vai ter uma taxa de infertilidade muito menor. Mas o ponto é que com 20 anos, muitas vezes ela vai ter uma gravidez no momento errado, com a pessoa errada, e não vai nem conseguir cuidar às vezes ou realmente curtir o filho dela. Então essa mudança de ter filhos mais tarde, ela traz uma série de benefícios. Agora vem com alguns malefícios e um deles, sem nenhuma dúvida, é a infertilidade. E aí, quais são as principais causas de infertilidade hoje nas mulheres? Algumas mulheres, não é difícil a gente ver, eu tenho um ovário policístico ou eu tenho endometriose, como o senhor citou. Claro, são alguns dificultadores, mas de longe, né, que essa mulher não possa chegar a esse objetivo. Sim, você, como causa de infertilidade, a gente pode tentar juntar em alguns grupos. Então, quando a gente fala em falta de ovulação, o principal causador é síndrome dos ovários policísticos, né? Também tem outras alterações hormonais, mas o ovário policístico é a principal. Quando a gente fala em causa uterina, a gente tem pólipo, a gente tem miomas como causas. E quando a gente fala em fatores tubários da trompa, a gente fala em endometriose e infecção das trompas. Então, em grosso modo, são as principais causas na mulher. E quando a gente olha para o homem, quais são as principais causas? O homem, tudo vai se refletir, em grosso modo, no espermograma, que você vai ter ou uma baixa quantidade, uma baixa motilidade, ou uma baixa morfologia dos espermatozoides. Mas é claro que as causas para isso podem ser, principal, genética, tá? Que você não consegue identificar o gene. Você pode ter anabolizante, que hoje em dia cresceu muito, que é uma causa. Você pode ter varicocele, você pode ter infecção. Mas tudo no final vai se refletir na qualidade do espermograma. E todas essas causas, é importante reforçar que existem tratamentos. Sim, sempre existe um tratamento. Então,
Se você realmente quer ter um filho, é só você persistir e sempre vai ter uma solução. Então, todo mundo que quer um bebê, é muito, muito, muito raro não conseguir. Se você persistir e, obviamente, também tem o fator econômico, né? Eu acho que a doutora Camila colocou muito bem o fator econômico, mas também, cada dia, você tem mais acesso a isso. Cada vez os tratamentos estão mais acessíveis, cada vez você tem mais opções para realmente ajudar essas pessoas. E aí tem também a questão dos óvulos, né? Congelamento dos óvulos, doutor. O quanto isso for feito mais cedo, o quanto pode garantir para essa mulher essa gravidez, digamos assim, de uma forma mais tranquila, né? Você percebe hoje as mulheres percebendo essa necessidade de congelar os óvulos mais cedo ou não? E qual seria a idade adequada? Cada vez mais. Então, quando eu estudei ginecologia, o chamado planejamento familiar eram só métodos de anticoncepção. Hoje em dia, uma consulta ginecológica, ela tem que abordar também o planejamento da maternidade daquela mulher. Então, qualquer mulher que deixe para ter filhos após os seus 35 anos, ela tem que pensar, será que não é o meu momento de congelar? Então, é muito melhor congelar os óvulos precocemente, isso é, antes dos 35, do que deixar para congelar esses óvulos após os 40 anos. Então, óvulos mais jovens vão dar para essa mulher uma taxa de gravidez bem mais alta e muito mais segurança para ela no futuro. E tem uma outra coisa que quando o senhor falou no início da nossa entrevista também, que é a questão dessa análise embrionária, que muitas vezes, algumas alterações genéticas ou alguns problemas de saúde levam esses casais até o seu consultório também, mas muitas vezes essa questão do congelamento do óvulo e a própria fertilização permite com que isso seja visto também e muitas vezes faça essa análise antes mesmo de fecundar, né, doutor, esse óvulo. Isso hoje em dia é muito comum, então eu tenho 2 filhos, né, então eu passei pela infertilidade. E também não foi fácil, também, né, tudo isso gerou toda uma dificuldade e um certo sofrimento, né, mesmo trabalhando com isso. E essa análise embrionária, cada vez ela é mais comum, porque você, ao formar o seu embrião em laboratório, você tem muito benefício em saber se aquele embrião realmente é um embrião saudável ou não, antes de colocá-lo no útero. Doutora, imagino que a senhora conheça também, atenda diversos casais que têm essa dificuldade, essa barreira econômica, como nós citamos aqui, para atingir esses objetivos. A gente sabe que, infelizmente, é uma realidade, a medicina, claro, está muito avançada, principalmente nessa questão reprodutiva, mas não é a realidade ainda da grande maioria das pessoas que são inférteis, dos casais, homens, mulheres, enfim, ou não. Como a senhora acompanha isso? Tem casais que passam também por essa questão onde o ponto financeiro acaba sendo mais um dificultador ou mais uma preocupação nesse momento? É o que mais acontece dentro do consultório, é a questão do financeiro, né? Dessas pessoas terem o sonho, quererem persistir com esse sonho, mas a questão financeira hoje é uma grande barreira ainda, porque tem um preço muito alto e eles desistem por não conseguir realmente bancar esse sonho, né? Porque tem que ter uma estrutura, né, financeira para aguentar esse processo, né? Porque às vezes em uma inseminação não vai dar certo, vai ter que ser a segunda, a terceira. Então, tem que ter um planejamento econômico, né, familiar ali para estruturar esse sonho e aguentar muito tempo. Doutor, quando a gente olha para o Sistema Único de Saúde, por exemplo, o que existe de alternativa para esses casais, para esses homens, mulheres? Existem alguns centros de reprodução humana em serviços públicos no Brasil, né? Em São Paulo tem alguns. É claro que esses centros têm uma limitação do número de pessoas atendidas, né? Então, alguns também até colocam um limitador da idade da mulher para o tratamento, né? Visto que mulheres com mais idade, acima dos 40 principalmente, vão ter uma taxa de gravidez mais baixa. Mas é claro que existe. E também, você também tem iniciativas privadas de clínicas de baixo custo. Então, o nosso grupo mesmo, a gente tem tanto a Clínica Mãe, que é onde eu atendo, que tem realmente uma clínica que atende uma população de um nível social um pouco mais alto,
E a gente tem a clínica Engravida, onde a gente tenta realmente fazer tudo isso por um custo mais acessível. Então, atualmente, essa visão que a pessoa gastava um carro, gastava um apartamento, isso não existe mais. Então, hoje em dia, você consegue sim ter o seu bebê sem gastar essa fábula de dinheiro que era no passado. O senhor acredita que ainda tem muito desconhecimento com relação a essa questão de infertilidade, tanto entre homens quanto entre mulheres? Enorme. Então, o desconhecimento é enorme. Então, mesmo quando a gente fala em congelamento de óvulos, eu acho que a imensa maioria das mulheres, elas desconhecem tanto o que é realmente congelamento, como ele é feito. Então, ainda é realmente uma área nova da medicina. Eu acho que os próprios médicos conhecem muito pouco. E eu recebo em casa amigos que vêm para jantar e que são fantásticos médicos e que eles têm uma ideia totalmente errada do que é o meu trabalho. Quais são as principais barreiras hoje que o senhor acredita ou que o senhor enfrenta no consultório no dia a dia? Eu acho que as pessoas, elas não têm ainda uma clareza que infertilidade é uma doença. As pessoas não têm ainda uma ideia muito clara de que o congelamento de óvulos simplesmente é um procedimento que você retira os óvulos que morreriam naquele mês, né? Então essa mulher vai ter a menopausa na mesma idade, ela vai ter infertilidade ou não no futuro, independente daquele congelamento e obviamente usando os óvulos futuramente essa infertilidade vai diminuir muito. E as pessoas desconhecem muito também o fato de que um óvulo não representa um bebê, né? Elas desconhecem o fato de que a maior parte dos óvulos não tem qualidade e por isso não vai gerar um bebê. E quando você fala em realmente ter um embrião bom, não é porque você retirou 10 óvulos que você com certeza vai ter um embrião bom e vai ter um bebê, né? Então, e é claro que também a gente vê mulheres maravilhosas, que estão lindas, mas que têm 43, 44 anos. E essas mulheres, devido ao fato de elas estarem realmente lindas, maravilhosas, saudáveis, elas acham que elas são muito férteis, mas não são, não são. Então, a idade é realmente muito cruel com a fertilidade, tá? Então, vão ter mulheres que vão engravidar naturalmente? Vão, mas ao final, o que a gente faz na reprodução humana é unir matéria-prima. Se a matéria-prima é boa, eu tenho um bebê. Se a matéria-prima não é boa, devido ao envelhecimento do óvulo principalmente, é muito difícil e aí a gente entra nessas situações dramáticas de vários tratamentos, de várias tentativas. Falando sobre essa questão que o senhor abordou de um óvulo não representa necessariamente um bebê, qual é a porcentagem, só para quem nos acompanha de casa, por alto, claro, né, doutor, de um número de óvulos coletados, quanto isso pode se reverter em embriões saudáveis e quanto isso pode gerar realmente uma gravidez que chega até o final e que esse bebê nasce, porque ainda tem essa segunda etapa. Sim, esse número varia muito de acordo com a idade do óvulo, né? Então, mas em média, para cada 4 óvulos eu tenho um blastocisto, que é o embrião de 5º dia. E esse blastocisto, ele pode ser analisado para ver se ele tem alguma alteração cromossômica, tá? E então, assim, 4 óvulos, um blastocisto. E o potencial daquele blastocisto virar um bebê, tá? Se ele for biopsiado normal, sendo que muitos não são, é de 60% aproximadamente. Então, esse número pode variar muito. Eu posso pegar uma mulher, por exemplo, com 43 anos e ovário policístico. Como ela tem ovário policístico, ela vai ter muitos óvulos. Mas como ela tem 43 anos, a imensa maioria daqueles óvulos não tem potencial de virar um bebê. Então, às vezes, ela tira 15 óvulos, mas ela não tem nenhum embrião normal. E isso não é raro devido à idade. E aí vem a necessidade também, durante todo esse processo, dessas mulheres terem uma suplementação de hormônio, né? Mesmo com a suplementação de hormônio, quando a gente dá o hormônio para uma mulher, eu estou apenas retirando os óvulos que morreriam naquele mês, tá? Então, o hormônio não faz eu criar novos óvulos. Todos os óvulos de uma mulher foram formados quando ela era um feto, um bebezinho, na barriga da mãe dela, tá? Então, para essa mulher que vai deixar para ter um filho com 43 anos, o ideal é que ela congele lá perto dos 35 de preferência.
Agora, até mesmo esse processo, Camila, o doutor vai poder ajudar a gente a falar bastante também desses hormônios, né, que são necessários muitas vezes. Isso altera muito a parte psicológica da mulher, altera o humor, altera o comportamento, né, doutor? A expectativa do tratamento é o principal. Então, porque o que a gente pode comparar, por exemplo, são doadoras de óvulos. Por exemplo, doadoras de óvulos tomam os mesmos hormônios, têm um ovário muito mais poderoso em geral e vão ter muitos óvulos. Então, o nível hormonal de uma doadora de óvulos fica super alto. E essa doadora de óvulos, quase sempre ela tira isso de letra, porque ela não está envolvida na expectativa de dar certo ou não. Então, o principal fator ainda, com certeza, é a parte da doutora Camila. Isso é a parte psicológica. É a expectativa, é aquela ansiedade de vai dar certo, não vai. E depois, também, muitas vezes, a infertilidade só é apitada em um problema que já existia. Muitas vezes há uma baixa autoestima. Se uma pessoa tem uma boa autoestima, ela entende que aquela dificuldade é igual a uma doença. É igual você ter um câncer que você vai tratar, vai curar e vai dar tudo certo. Então, a infertilidade muitas vezes é vista como uma culpa. Então, como a pessoa trabalha com essa infertilidade, entender que simplesmente ela não é culpada daquilo, ela não é melhor ou pior pelo aquilo, e simplesmente é uma doença que na lista das doenças está no final da fila de gravidade. Então, muitas vezes a pessoa chega no consultório achando que o copo está vazio. E eu vejo o copo transbordando, eu vejo um casal que se ama, eu vejo um casal saudável, eu vejo um casal que consegue buscar tratamento e que vai, às vezes, até aquela dificuldade, assim como no meu caso, a minha dificuldade me uniu mais à minha mulher. Então, assim, a gente passou por uma situação muito difícil, não só para engravidar, mas durante a gravidez. E aquilo fez só a nossa união ser ainda maior hoje em dia e ter uma família mais preparada para as dificuldades que são inerentes à vida. Camila, nesse processo, eu imagino que muitos casais fiquem pelo caminho, né? Muito, muito. Nossa, foi perfeita a explicação que o doutor deu, porque o emocional, ele fala bastante e a frustração é o que mais impacta, muito mais do que a questão hormonal. Porque a mulher, ela cria a expectativa que ela vai tomar, né, os hormônios, que ela vai passar pelo processo e que vai dar certo. Ela acredita. E quando vem a frustração, né, aí para uma próxima, né, para um próximo preparo, é que ela fica insegura, ela fica com medo. E eu tenho visto que os casais que realmente procuram o tratamento, né, a terapia, e eles participam juntos, né, da terapia para fazer esse preparo, né, para esse grande desafio, eles ficam realmente mais unidos. Porque é uma dor dos dois, é uma dor compartilhada, porque o homem também quer, independente de quem tem o problema. Isso vem, né, o casal que ele está assistindo, que ele procura uma terapia e que eles estão alinhados, isso vai unir muito mais o casal. Bem, Camila, doutora, a gente vai fazer uma rápida pausa no programa, daqui a pouquinho a gente volta com mais debate sobre esse assunto. Até já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Alesp em Pauta de hoje, falando sobre infertilidade. Temos dois especialistas aqui comigo nos estúdios, Dr. Alfonso Massaguer, ginecologista e obstetra especialista em reprodução assistida, e também participa desse debate de forma remota, a terapeuta e psicóloga Camila Rodrigues, agradecendo mais uma vez a participação de ambos. E aí, doutora, eu gostaria de abrir esse bloco com um dado também muito curioso que o senhor me trouxe, que é de que metade das mulheres se arrependem de ter feito a laqueadura e os homens, claro, equivalentemente à vasectomia. Não sei se a quantidade de arrependimento entre os homens é tão grande quanto entre as mulheres. Sim, primeiro que esse dado é assustador, né? Um dado do governo, e o que eu falo para todo mundo em casa é: evitem métodos de anticoncepção que sejam de difícil reversão, tá?
Na verdade, tanto a vasectomia como a laqueadura são métodos que a gente fala que são métodos não reversíveis. Então, essa são a definição para um ginecologista. Mas é claro que eles são métodos reversíveis, mas de muita difícil reversão. Porque para você ir lá e destruir ou a trompa ou o ducto ejaculatório é muito fácil. Você vai lá, corta, tira um pedaço, queima e com isso aquela pessoa não é mais fértil. Mas para você consertar é um tubinho muito fininho, seja a trompa, seja o ducto ejaculatório. Então é possível reverter? É possível tentar reverter. Então muitas pessoas tentarão reverter e não vão conseguir. E muitas pessoas tentarão reverter e não vão nem achar quem faça essa reversão, porque é uma cirurgia muito delicada, tá? É claro que a fertilização in vitro é uma opção para essas pessoas, então você pode ir lá e tirar espermatozoide diretamente do testículo com uma agulha e fazer o embrião em laboratório e tirar o óvulo também com uma agulha, né, numa fertilização in vitro e fazer em laboratório. Então, muitas dessas pessoas, sejam com vasectomia ou laqueadura, vão se arrepender, porque as pessoas mudam de ideia. Então, se você agora tem 2 filhos ou 3 filhos e você fala, não, eu tenho 3 filhos, não preciso mais de filho, tira essa trompa fora ou tira ou faz vasectomia, cuidado, as pessoas mudam de ideia, elas ou mudam de ideia com o mesmo parceiro ou se separam e vão ter um novo parceiro. Então é muito comum a mulher que foi vasectomizada, que foi laqueada, porque ela era uma mulher simples, porque falava, não, você já tem 2 filhos, então vamos fazer laqueadura. E essa mulher se separa, conhece um outro marido e quer dar um filho para esse outro marido. Então essa mulher atualmente ela existem muitas e elas sofrem caladas. Então para essa mulher atualmente a gente pode fazer fertilização in vitro, é uma solução, mas é claro que é uma solução que para muitas é difícil, é um custo, é todo um trabalho. Então esse espaço serve para esse apelo, tanto de não faça a laqueadura, busque outro método reversível, seja um DIU, seja uma pílula, e se você fez a laqueadura, tem um novo amor, vamos buscar esse bebê, seja com uma reversão ou com uma fertilização in vitro. Camila, já chegaram casos similares no seu consultório também? Sim, principalmente quando acontece, né, uma separação e eles vão para um novo relacionamento. E aí decidem ter filhos, né? Ou a mulher já tem 2. Na maioria dos casos é a mulher que eu recebo no consultório, a mulher vai para uma nova relação e fez a laqueadura. E às vezes o parceiro não tem ainda filho, né? E aí tem essa dificuldade, né? A questão financeira, novamente, a falta de informação, né? Porque essas informações elas estão vindo agora, né? Você tem mais acesso. Nos bastidores, a Camila comentava com a gente o quanto tem aumentado, inclusive, a procura de pacientes enfrentando essa situação de infertilidade hoje de alguns anos para cá, em média de 5 anos para cá. Eu imagino que no seu consultório, doutor, isso já aconteça há bem mais tempo, né? Mas o senhor trouxe um ponto curioso, que é o quanto esse congelamento dos óvulos voltado para a mulher, é claro, muitas vezes significa o empoderamento ou a independência de alguma forma dessa mulher, né? Eu acho que entre os pontos que tem um desconhecimento muito grande, e muitas vezes é porque são pontos não abordados, tá? Se a gente pegar, por exemplo, e voltar no ponto da mulher que fez a laqueadura, essa mulher, ela se sente diminuída. Porque se ela se separou do marido, coisa que não é rara, né? Porque ela às vezes teve filho muito cedo, ela se separou do marido. Essa mulher, ninguém pensa o que essa mulher, o que passa na cabeça daquela mulher. Porque ela fala, poxa, agora se eu conhecer um outro homem que não tenha filhos, eu não posso dar um filho para ele, mesmo sendo nova ainda. Essa mulher, ela tem uma dor muito grande, só que ela não tem voz. Ninguém imagina o quanto aquela mulher sofre. Então você começar a dar para aquela mulher substrato como o congelamento de óvulos, e ela de repente conhece um novo marido que não tem filhos e fala, não, eu tenho laqueadura, mas eu tenho óvulos congelados. Aquilo já coloca a mulher em outro patamar, em outro tipo de bem-estar. Então, isso é um dos vários exemplos e que eu mesmo vi várias mulheres que eram mulheres empoderadas, lindas, que tinham trabalhos fantásticos,
Mas às vezes o relógio biológico bateu para aquela mulher. Ela fala, nossa, estou com 35 anos. Aí vai no ginecologista, o ginecologista desespera ela. Aí ela vai em casa, a mãe e o pai falam, ai filha, mas está na hora de você ter um neto, você dar um neto para a gente. Então tem toda uma pressão que aquela mulher que era super empoderada, ela de repente vai sair desesperada buscando casar com um parceiro que não era exatamente o que ela queria. Então, quando a gente fala em congelar óvulos, a gente fala em realmente uma ferramenta verdadeira de empoderamento feminino, de dar para a mulher uma situação similar ao homem, porque o homem pode esperar até os 50, 60 anos e ter filho tranquilamente, mas uma mulher não pode fazer isso. Mas se ela congelar óvulos, essa situação começa a se emparelhar. Isso, sem nenhuma dúvida, é muito bom para o mundo e muito bom para as mulheres. Camila, te ouvi um pouco sobre Oi? essa questão também. Repete, por favor, deu uma cortada. Você me ouve bem? Tá cortando um pouquinho. Tá, na verdade a gente queria te ouvir um pouco sobre essa questão de quanto essa mulher ganha esse empoderamento feminino ou essa independência com o congelamento dos óvulos. Eu acho que é perfeito quando ela faz esse congelamento, até para ela ter uma liberdade da questão do trabalho, né, da carreira da mulher, porque ela ficava muito presa a isso, né, a idade para tirar esses óvulos, que seria a melhor, como o doutor está falando, né, de 30 anos é quando a mulher está no ápice, né, da carreira, do desenvolvimento, né, de fato. E ela podendo ter essa liberdade de congelar, que é o que está acontecendo, é o que eu estou vendo também dentro do consultório, mulheres mais novas buscando o congelamento, para que futuramente elas possam, de fato, ter essa criança, que eu acho também que emocionalmente é o melhor momento, porque elas estão mais maduras, o casamento está mais sólido, e elas estão mais preparadas financeiramente, emocionalmente, né? A estrutura familiar está mais organizada para ter essa criança. Doutor, qual a proporção de infertilidade hoje entre homens e mulheres? A infertilidade, ela atua igualmente em homens e mulheres, tá? Então os dois têm uma taxa muito similar. O ponto é quando a gente fala em casais, a infertilidade afeta por volta de 15% dos casais. Então, é claro que muitas pessoas não vão abordar esse assunto, muitas pessoas, devido à dificuldade, já vai falar, não, eu não quero, a gente não quer ter filho mesmo. E é claro que ninguém aqui está falando uma apologia que para você ser feliz tem que ter filho, em hipótese alguma. Mas uma coisa é ser uma decisão sua, a outra coisa é ser uma coisa que, por causa de uma doença que teria tratamento, você não ter filhos. E por que tem muito esse estigma, né, de que sempre a infertilidade voltada à mulher? Embora hoje essa incidência seja quase que equivalente. O machismo dominou o mundo durante toda a história da humanidade. Então, é claro que também essa correlação de masculinidade com infertilidade também, muitos homens também associam a isso. Então, não, a culpa é da minha mulher, não é minha, e por isso que... Né, e é claro que a baixa libido é um raro causador de infertilidade. Então, essa conotação de correlacionar masculinidade com infertilidade não tem nenhum motivo. E é claro que a mulher puxa para ela a culpa, mas não tem nenhuma razão para isso. Agora, é importante e curioso a gente falar também sobre a questão de alimentação e prática esportiva e qual a correlação com infertilidade, sim ou não. Isso, prática esportiva, quando a gente fala de práticas extenuantes, por exemplo, né, o triatletismo ou muitas vezes o ciclismo, tem alguma relação, doutor? O excesso e a falta fazem mal, então você não fazer esporte, se alimentar mal, você pode gerar obesidade, e obesidade aumenta a sua chance de infertilidade, por vários motivos, tanto por você não ovular corretamente, como também o seu útero fica menos receptivo a um bebê, tá? Por outro lado, se você faz esporte em excesso, ou você tem uma alimentação muito restritiva, então mulheres muito magras, por exemplo, eles também vão ter infertilidade. Então, uma mulher muito magra, da mesma maneira, ela pode também não ovular e o útero também pode ser menos receptivo, tá? E um homem também que faça esporte em excesso também pode ter algum problema. Mas no caso da mulher, nesse caso, é pior.
e as pessoas já estão, aí a gente volta para a questão da falta de informação, como a Camila trouxe para a gente também. As pessoas já conseguem ter mais essa consciência hoje, o senhor percebe? Buscar uma alimentação melhor ou até mesmo uma prática esportiva, pensando já nesse segundo momento da vida? Aí a gente já entra muito no mundo atual, né? Que eu acho que nesse sentido não há baixa informação. Eu acho que todo mundo, quando a gente fala em obesidade, que é algo muito comum, todo obeso ele já é muito massacrado por uma série de motivos, né? Então tem uma gordofobia no mundo, tem toda uma coisa de você falar tem que ser magro. Então eu acho que nesse sentido a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que muitas vezes além da infertilidade ainda vem um outro massacre, que é esse massacre de que achar que a culpa é sua. Então eu tomaria muito cuidado quando a gente aborda isso, porque na verdade tem uma predisposição à obesidade de muitas pessoas, tem a maneira como você foi criado. Então você foi criado de uma maneira às vezes que você teve uma relação com a comida sempre em excesso, né? E também muitas vezes esporte para alguns não é uma opção. Às vezes a pessoa não teve essa educação de criança ou não teve nem acesso realmente a uma facilidade em fazer esporte. Então é claro que é muito importante. Os remédios hoje em dia para emagrecer, que também são outra febre e que ainda são remédios muito caros, mas que têm vendido muito, eles têm aumentado a fertilidade em muitas pessoas, porque a pessoa era obesa, ela não conseguia emagrecer por uma série de fatores e de repente surgiu um remédio que realmente ajuda ela a perder peso. E nisso, muitas que eram inférteis devido a isso, conseguem engravidar. E aí tem outras doenças de base, por exemplo, que levam à infertilidade, doutor? Várias doenças. Um exemplo são tratamentos de câncer, por exemplo, né? Então, muitos remédios para câncer geram infertilidade. Muitos quimioterápicos podem afetar a força do ovário, então é importante que em alguns tratamentos de câncer você congele óvulos ou espermatozoides antes. Mas como eu disse, por outro lado, a pessoa que passou por um tratamento de câncer, ela também depois passa por esse tratamento de infertilidade com mais facilidade, porque ela passou por uma barreira muito grande na vida. E quando isso acontece, a infertilidade acaba sendo um problema menor, que com facilidade ela consegue ter o seu bebê e realmente ser um exemplo de superação. Camila, a gente tem um comparativo importante, né? Não um comparativo, mas uma correlação aí entre algumas doenças ou momentos difíceis na vida e que prepara ou não as pessoas de uma forma mais rápida, digamos assim, né? Isso como você trata isso também no consultório, na psicologia? O enfrentamento, o doutor falou uma coisa certa, né? Cada um vem de uma história, né? Então, quando a pessoa vem, né, buscando um atendimento, a gente trabalha muito da onde essa pessoa veio, né? O que ela passou nessa família, né? Com a relação com o pai, com a mãe. E o tratamento, ele segue nessa linha, né? De você olhar para essa pessoa de uma forma particular, para saber como vai ser como que se vai conduzir esse tratamento da melhor forma possível, como que essa pessoa vai receber esse tratamento, né? Porque ela tem uma história de vida, né? Ela vem de uma família, de um sistema familiar, entendeu? E cada um vai receber, né, o diagnóstico, a condição de enfrentar esse tratamento de uma forma. Doutor, quando a gente fala em toda essa questão de infertilidade, a gente falou também sobre a relação do Sistema Único de Saúde, tratamentos disponíveis ou não, né? E claro, a ampla gama aí dentro do sistema privado. Quão é importante e necessário hoje se falar ou se pensar em políticas públicas cada vez mais voltadas para esses homens e mulheres que sofrem e ampliar realmente essas políticas públicas para esses homens e mulheres que sofrem de infertilidade? É super importante. Então, se pegar dados, o Brasil faz muito poucos tratamentos de reprodução humana pelo tamanho da população. Então, fica muito claro que muitas pessoas precisam de tratamento e não têm acesso a esse tratamento. Tá? O governo, isso é um problema de toda a sociedade, porque a sociedade, né, o governo reflete a sociedade. Eles não veem como a infertilidade sendo uma doença.
As pessoas que não passaram por isso não sabem a dor que é isso. Então, a infertilidade é uma doença e a qual merece ser desta maneira coberta, tanto pelo SUS como pelo plano de saúde. Tá? Então, quando você vê toda a dor que o casal passa com isso, você entende que é uma dor similar a ter um câncer, é uma dor similar a ter uma perna quebrada. Então, com certeza, há uma negligência devido a um desconhecimento não só do governo, digo que é de toda a sociedade. Então, a política pública para isso é extremamente necessária e um dos motivos dessa dificuldade é porque essa população ela não tem voz. Porque quem tem voz quase sempre tem condição de se tratar numa clínica privada e deixa de ser infértil. E a partir dali, ela não mais fala com a sua voz. Então, esse é um dos grandes problemas da reprodução humana e da infertilidade, que quem teria voz, quem teria força, quem teve estudo e tem a condição de lutar e de brigar por esse direito, vai se tratar num lugar privado e não vai mais cobrar dos governantes. Agora, aquela coitadinha que não tem voz, que não tem condição econômica e que não consegue buscar o seu tratamento, ela não consegue lutar pelos seus direitos. Doutora, é importante a gente falar que toda essa experiência também foi revertida num livro, né, escrito pelo senhor, se a gente puder falar um pouquinho também sobre o que as pessoas... um livro chamado A Espera. A Espera, vou fazer o meu merchan aqui, né, aproveitar, né, Mariana? Então, A Espera, então é um livro que fala sobre esse período de espera, um período que eu também passei, então a minha própria história está um pouco aqui, tá? E tem a história de cada um dos nossos pacientes, o que é realmente esse período difícil de você querer ter um filho e realmente, às vezes, ter esse tempo de dúvida, de sofrimento, de angústia, de luta, e esse livro fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que pode ajudar muita gente. E pode ajudar, exatamente, pode ajudar muitas pessoas. Camila, gostaríamos de ouvir, para finalizar, também suas considerações finais, principalmente relativas ao incentivo de políticas públicas voltadas para a reprodução e para a infertilidade. Eu falo muito sobre essa questão, né, da falta de conhecimento, que eu acho que deveria ser mais divulgado, né, as pessoas deveriam ter mais acesso a essas informações, principalmente, né, as pessoas de baixa renda que não têm essa informação, não chega, né, e essas mulheres, elas acabam desistindo pela falta de informação, por achar, né, que é uma questão que só quem tem condição que pode buscar o tratamento e que isso possa ser cada vez mais divulgado, né? Que as mulheres possam cada vez mais procurar esse conhecimento, né? De que as coisas não são tão difíceis quanto parecem ser e quando a gente tem acesso à informação, tudo torna mais tranquilo e mais claro. Bem, eu gostaria de agradecer demais a presença da Camila, do doutor que esteve conosco hoje aqui também, pela presença. Foi um prazer, obrigada pelos esclarecimentos. O prazer foi nosso. Mariana, obrigado pela entrevista, você foi maravilhosa. Obrigada, Camila. Obrigada também. Muito bem, a gente agradece também todos vocês que estiveram nos acompanhando pela TV ou pela internet. E você já sabe, a gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp. Até lá!